Sai Sandro Pimentel, quem entra, Marcos Alexandre? Entra o Jacó Jacome, Diógenes, segundo a liminar aí proferida pelo ministro Luiz Felipe Salomão. Bom dia a você, bom dia aos amigos e ouvintes do Jornal 96. Essa liminar, Diógenes, saiu, né, foi proferida anteontem e foi divulgada ontem pelo ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, dentro daquele processo do deputado estadual Sandro Pimentel, que já havia sido cassado no final do ano passado, há cerca de 3 meses, pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, né, por unanimidade, por conta de uma irregularidade contábil. Né, assim, não que Sandro Pimentel tenha cometido nenhuma ilegalidade, é sempre bom a gente frisar isso, não houve assim nada, mas houve lá o descumprimento de uma norma eleitoral nessa parte contábil, em torno aí de R$35 mil de uma conta de campanha, e por conta disso, o TSE, né, o TRE aqui primeiro, o Tribunal Regional Eleitoral, havia feito a condenação e o TSE confirmou. A defesa de Sandro, Diógenes, apresentou aí embargos de declaração, mas esses embargos não foram nem julgados, e ontem já saiu essa decisão monocrática, né, que é a decisão individual do ministro Luiz Felipe Salomão. A defesa, inclusive, de Sandro já informou que vai recorrer para derrubar essa liminar e tentar aí manter o deputado Sandro, pelo menos até que os embargos sejam julgados. Enquanto isso, Jacó Jacome já dá declarações dizendo que tem o direito, né, essa liminar foi requerida pelo próprio Jacó Jacome, e ele já deu declarações dizendo que tem o direito pelo mandato, né, e em torno aí da assunção de tomar posse dessa cadeira que hoje é ocupada por Sandro Pimentel. Nessa liminar de hoje também do Luiz Felipe Salomão, é bom ressaltar, né, porque isso confunde algumas pessoas com relação aí à suplência, quem substituiria Sandro Pimentel. O ministro Luiz Felipe Salomão considerou que esses votos anulados de Sandro não podem ser contabilizados para o PSOL, que é o partido de Sandro. Com isso é que Jacó Jacome, que é do PSD, né, que é liderado nacionalmente pelo Gilberto Kassab, então a coligação é que herdaria essa vaga, a coligação de Jacó Jacome. Essa é a engenharia, digamos assim, dessa situação envolvendo o mandato de Sandro Pimentel. Então a questão está aí nesse pé, mas a defesa espera que a liminar seja derrubada e os embargos sejam julgados. Esse é o mesmo ministro, Luiz Salomão, que deu liminar para tirar o mandato de Fernando Mineiro, né, e favorecer Beto Rosado lá em Brasília, no Tribunal Superior Eleitoral. É o mesmo ministro, não? Exatamente, Jorge. É um ministro aí cujas decisões têm afetado a política aqui no Rio Grande do Norte. Né? Parece que ele só tem coerência ideológica com o que ele pensa, né? E defende, né? E aí uma curiosidade que o próprio Sandro Pimentel chamou a atenção ontem, Jorge, que o ministro se referiu a ele como um deputado estadual da Bahia. Não sei se ele colou alguma tese, alguma sentença anterior dele, ou a decisão era para Bahia e ele acabou tirando o mandato de Sandro. Pode ter sido isso também, né? Pois é, numa menção que foi classificada, acho que justamente pelo Sandro, de tosca, né? Tosca do ministro, que deveria ter tido um pouco mais de cuidado com esse processo. Ter lido um pouquinho mais. Ou na hora de repente, transcrever algum trecho de uma outra ação, ter sido mais cuidadoso. Ou passar alguma cola, algum bilhetinho, alguma coisa, né? Que às vezes, né? Quem gostava muito de um bilhetinho era Jânio Quadros. Na época não tinha WhatsApp, essas coisas, né? Ele governava por meio de bilhetes. Será que o bilhete está prevalecendo nos julgados do TSE? Não sei. Aí não dá para saber. Não dá para saber. Marcos Alexandre, vamos seguir aqui. Prefeito renuncia a mandato no interior do Rio Grande do Norte. Quem foi que pulou fora diante de tanta dificuldade? Diógenes, essa notícia chamou a atenção ontem, né? Teve uma repercussão grande, porque o prefeito tomou posse em janeiro. Sim. Né? E pediu já uma licença ainda durante o mês de janeiro. Ele contraiu o Covid, pediu uma licença médica e poucos dias depois de voltar da licença,
anunciou aí a renúncia Quem é o prefeito? do mandato. O prefeito Wilton Monteiro, chamado aí de Lilito Monteiro, que é filiado ao MDB, Qual é o município? de Rodolfo Fernandes, prefeito de Rodolfo Fernandes. Né? Desculpa, achei que eu tinha dito já no início, mas... Prefeito de Rodolfo Fernandes, o Lilito. O Lilito renunciou, alegou questões pessoais, mas a informação que se tem é que ele realmente se arrependeu de ter se candidatado e ter sido eleito. Viu a Né? bronca Quando que viu, governar uma cidade interior, com dificuldade, pandemia. Será que foi isso? Exatamente, Jorge, foi exatamente isso. Então, uma situação inusitada, né? Porque coisa de 3 meses atrás, o Lilito Monteiro estava pedindo votos para ser prefeito, para Olha, tem um ditado administrar a Rodolfo Fernandes. Não Sim, sei se foi o caso, né? Porque o cara pode ter tido motivos pessoais, até de saúde, né? Saúde da família, ele mesmo. Mas tem um ditado que eu gosto muito de ouvir. Quem não pode com pote, não pega na rodilha. Não se diz isso muito no interior? Então, quem não pode com pote, não pega com a rodilha. Não sei se é o caso do prefeito Rodolfo Fernandes, né? Pois é, mas vamos respeitar a decisão dele, né? Não, é verdade. Há que se respeitar, sim. Destacar que não é obrigado, porque se elegeu há pouco tempo. E é uma decisão só dele. Né? Só cabe a ele. Né? Ele está sendo impedido, não está sendo afastado por ordem, não está sendo cassado por questão eleitoral. De jeito nenhum. Ele está renunciando. Então é uma decisão pessoal. É uma decisão pessoal dele. E que deve ser respeitada, né? E aí ontem mesmo já assumiu o Flávio de Tico, que era o vice. Flávio de Tico no lugar de Lilito. Também do MDB, assumiu ontem e vai administrar, né? Espera-se que administre aí os 4 anos de mandato em Rodolfo Fernandes, Jorge. A gestão de Lilito Monteiro durou aí na prática coisa de 1 mês. Isso aí. Boa sorte ao Lilito. Boa sorte. Boa sorte a Rodolfo Fernandes. E a Rodolfo Fernandes, que assume lá. Que já tem tantas dificuldades, né? A população enfrenta aí, com esse quadro de pandemia. Boa sorte à população de Rodolfo Fernandes também. A coluna de Marcos Alexandre, oferecimento da Compass, consultoria empresarial. Isso, Jorge, inovação e estratégia de mercado, você encontra na Compass Consultoria Empresarial. Faça a sua empresa crescer com a Compass. É fato, Jorge, é fato também que hoje é sexta-feira, fim de semana chegando. Obrigado, Marcos Alexandre.